Olha! Aê! Que benção, pastor Silas. Boa Fala, meu noite. amigo. Tudo bem? Tudo bem, e o senhor, como é que está? Ah, bênção. Tá frio aí no Rio de Janeiro? Contigo aí com o pessoal, muito bom. Aqui em Cuiabá hoje o tempo ficou até frio para a gente poder estar aqui fazendo essa live mais gostoso. É, uma semana por ano acontece isso aqui. Dá uma esfriada. Esse lugar aí, meu irmão. O senhor está ouvindo bem aí, pastor Silas? Agora, uma coisa que você vai ter que fazer é tirar os comentários. Vou tirar aqui já vou travar aqui. Prontinho. Aí. O senhor está me ouvindo bem? Dá benção. Só a voz do senhor está meia embaçada aqui. Ah, tá. Eu estou te ouvindo muito bem. Aí, vamos ver. Vê aí. Agora ficou excelente. Foi? Pronto. Foi, maravilha. Vamos embora. Pastor Ciro, eu quero agradecer o senhor, não quero perder tempo aqui, porque eu tenho muitos assuntos, assim, muitas perguntas para fazer para o senhor. Eu sei que o senhor vai poder abençoar tremendamente a nossa vida e todos aqueles que estão assistindo. Amém. Então, não quero perder muito tempo. Mas eu não posso deixar de agradecer e falar para o senhor que eu me sinto honrado, né, de estar fazendo essa live com o senhor, de poder chamá-lo de amigo, né? Eu tenho aprendido muito nesses últimos 20 anos que eu acompanho o seu ministério e a sua vida. Né? Então, como eu falo, eu acompanho o senhor desde a época na televisão, todos os sábados pela manhã, isso há mais de 20 anos atrás, e depois tive a oportunidade de estar mais próximo. Eu me lembro ainda da primeira vez que eu encontrei o senhor pessoalmente. Né? Eu ainda estava morando lá ainda no Paraná e era líder lá do Ministério de Homens na igreja, e eu queria fazer o primeiro congresso de homens, e fui conversar com a pastora Irene, pastorinha nossa lá. Isso. E eu fui falar com ela, falei, pastor, eu quero fazer um congresso de homens, mas eu quero trazer um homem macho, forte, para poder falar com esse povo todo aqui. E aí eu falei, ela quem? Ela falou, o pastor Silas. Ela deu uma olhada e falou, nossa, mas ele é polêmico, né? Falei, não, pastor, ele é um homem de Deus. E no fim ela se tornou uma grande amiga do senhor, né? O senhor foi bênção no ministério, lá na comunidade. Verdade. E se ela achava que o senhor era polêmico há 20 anos atrás, imagina agora nessas últimas semanas. Então... Cafezinho. O que era no passado para agora que está acontecendo. É isso mesmo. Mas também, Reinaldo, a minha gratidão a você, a sua esposa, também por nos abençoar muitas vezes em momentos muito importantes do nosso ministério, não é? Com os recursos que Deus tem te dado, e você ter investido, né, muitos recursos em nosso ministério para a escola de líderes, para programas de televisão, e para tudo isso a minha gratidão é eterna, porque eu aprendi que a gratidão é a memória do coração. Então, eu digo para alguém, né, alguém que me deu oferta e disse, pastor, o senhor me perdoe que há muito tempo eu não mando uma oferta. Eu falei, poxa, eu não sabia que a pessoa tinha que pedir perdão porque mandou oferta. Ninguém é obrigado a dar oferta nenhuma, ninguém é obrigado a enviar oferta em tempo nenhum. E quando alguém oferta, não importa o valor, não importa a época, você tem que registrar e manter uma eterna gratidão. Eu sei que está registrado no céu, tudo que você tem feito e ajudado a tantos ministérios. Eu quero deixar aqui registrada a minha gratidão a você, sua esposa, tanta generosidade e liberalidade. Deus abençoe e multiplique de forma extraordinária Amém. A sua casa, a sua família e seus negócios. Amém, pastor Ciro. Eu agradeço. E nossa família toda sempre foi muito impactada, né? Pela sua vida, da pastora Elisete, seu ministério, seus ensinamentos, por todos esses grandes homens de Deus que o senhor trouxe ao Brasil, livros, né? Seminários, Fogo para o Brasil. Quantos de nós brasileiros, quantos ministérios, quantos pastores, né, nos treinamentos de escola de líderes não tiveram seus ministérios impactados e transformados por ouvir uma palavra transformadora? Então, a nação brasileira que tem que agradecer ao senhor. A Deus a glória. E só para falar nessa questão da oferta, eu não podia deixar de compartilhar aqui. Eu me lembro que num dos dias mais difíceis que eu estava passando, no momento que eu praticamente quebrei, né?
por uma série, por um conluio político, Bom, não interessa. Quem conhece a minha história, quem já leu o livro, quem procurar no YouTube vai saber, né, de tudo o que aconteceu. Quando eu denunciei lá a Operação Carne Fraca do Ministério da Agricultura, que estavam tentando roubar meu frigorífico. Mas naquele momento de angústia, eu lembro que eu liguei para o senhor e o senhor nunca me deixou de atender. Né? Todas as vezes que eu mandava uma mensagem, eu ligava, o senhor me respondia. E eu liguei naquele dia assim que eu estava bem para baixo, né, falando, senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma palavra do senhor. E aí eu te liguei e eu falei para o senhor Silas, contei tudo, o senhor já sabia, né? Só dei uma atualizada no contexto. E aí o senhor falou assim para mim no telefone, falou, Reinaldo, eu vou falar para você, que eu vou falar para você? Eu não tenho nada para falar para você que não seja aquilo que eu pratico quando eu estou em situações dessa maneira. Né? Então, eu creio que você precisa, além de você estar orando, estar buscando a Deus, estar jejuando, mas lance uma semente no altar com relação a esse tema. Só que o mais surpreendente, pastor Silas, não foi o ensinamento, porque isso eu já tinha me ensinado, isso eu já vinha aprendendo, mas foi a palavra, né, a sentença seguinte. Aí o senhor falou assim, faça isso, lance a semente, mas eu não quero que você lance no meu ministério. Né? Quero que você lance aí na sua igreja local. Então, faça sua oferta. Então, não estou te dando essa palavra porque eu tenho interesse nisso, mas eu tenho interesse em você ser abençoado. E a maneira de você ser abençoado é você lançar uma semente no altar. E foi o que nós fizemos e aquilo rompeu, né, as bênçãos de Deus na nossa vida. Amém. Mais uma vez. É mais um testemunho. Glória então, não queria deixar de falar aqui a respeito Amém. Disso. Glória até porque nós estamos vivendo dias, né, pastor Silas, muito difíceis. E aí eu quero agora parar de falar e deixar o senhor falar. Né? E esse momento de pandemia, esse momento dessa crise, né? Hoje eu creio que a gente vive muito mais uma crise política do que a crise sanitária, né, e a crise econômica. Mas esse tema da política eu quero conversar mais no final da live, né, para as pessoas, para a gente vai esquentando aos poucos a conversa. Mas hoje a igreja ela vive uma realidade diferente. Né? A igreja antes ela era muito pacífica, ela era muito fechada em si mesma, não participava de uma maneira geral da sociedade, em todas as áreas da sociedade, seja na política, seja na economia, né? Nas redes, no jornalismo, ela é muito fechada. E hoje, nesse momento, a gente está vendo que a igreja ela precisa participar, ela precisa estar mais aberta e ela ser inserida em todo o contexto da sociedade. Então, nesses dias de dificuldade que nós estamos passando, como que nós podemos sair dessa situação? Quais são os princípios e quais são os ensinamentos bíblicos, né, que nós temos, que Deus nos mostra como nós devemos nos portar como cristãos, como sociedade, para que a gente possa impactar essa nação e impactar o povo brasileiro? Bem, em primeiro lugar, Deus usa um episódio, um fato, para nos ensinar tremendas e várias lições. Deus não usa um episódio, um fato, por causa de uma coisa. Então, um fato, um episódio, Deus, na sua grandeza e supremacia, ele permite para ensinar várias coisas. Então, diante dessa pandemia, nós aprendemos algumas lições. Eu vi um médico, meu amigo, que é diretor do Hospital Procardíaco do Rio, professor universitário, um cara top, ele não é evangélico, ele falando comigo disse assim, pastor, Deus botou a humanidade de joelhos. Como é que uma coisa invisível dessa, ninguém sabe como tratar? Nós estamos aí no meio do fogo, tentando ver como é que se trata isso, porque ninguém sabe. Então, em primeiro lugar, Deus está mostrando que ele continua no trono, que ele é Senhor sobre todas as coisas. Isso é uma lição muito importante. Em segundo lugar, Deus tem... Olha, rapaz, tantas lições que Deus ensina. Por exemplo, pessoas a valorizarem a sua família. Parar com o ativismo para conversar mais um pouco. Sentar à mesa. Quanto tempo não se sentava à mesa a família? Olha que chance espetacular. Valorizar... Tem pai que até descobriu que tem filho em casa. Outra, valorizar a igreja, a importância da igreja e da comunhão, da interação pessoal dos irmãos. Olha que coisa incrível. E outra, quando é e como é que nós podemos manifestar nossa fé se tudo vai bem? Se a gente não tem problema, se tudo está perfeito, se tudo só é bênção, como é que você vai poder experimentar, manifestar a sua fé?
na crise, na adversidade, no dia mal. Então, Deus também usa isso para aprimorar a nossa fé. Deus usa isso para que a gente possa entender que Ele é Senhor da nossa vida e que nós dependemos dEle. E que também para a gente manifestar aquilo que a gente aprendeu. Porque a fé não é abstrata. A fé não é teórica. A fé é prática. Ela tem atitudes reais. Então, não existe fé no abstrato. A fé só é fé quando ela vem para o mundo do real e do concreto. Como é que você crê que Deus vai cuidar de você? Que Deus vai te proteger? Que Ele é seu provedor? Se você está tudo bem. Não está confiando na força do seu braço, né? Então Deus ensina também, não sinais de que Ele vem. Isso é apenas um sinal. Isso não é tudo. Né? Pragas, confusão, tudo isso são sinais de que Jesus vem. É um sinal, um pequeno sinal, não é um grande sinal. É um pequeno sinal de que Ele vai voltar. Sabe? Quanta gente... Vou te dar uma ideia. Os meus cultos com transmissão, que eu transmito, culto online, só para você ter uma ideia, os nossos cultos têm um espaço, se a pessoa quiser voltar para Jesus ou entregar sua vida a Cristo, ele entra e coloca o nome dele. Então, eu vou dizer para você, desde que começou a pandemia e que nós começamos o culto online, mais de 900 pessoas aceitaram a Cristo e voltaram para Jesus. Então, olha quanta gente consertou a vida, gente levando a vida de qualquer jeito, ficou em alerta, gente com frieza espiritual, estamos aí levando a vida, como eu digo, Zeca Pagodinho gospel, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí, opa! Tem objetivo. Vamos voltar, vamos consertar. Então, nós temos que tirar essas lições, tanto para a vida espiritual, como para a vida prática, para a vida de relacionamento, para a vida social, para a vida familiar. Todas as lições que podemos tirar e crer que Deus, aqui que está, Reinaldo, Deus não depende da economia das nações, não depende se tem pandemia ou se não tem pandemia. Isaías 45 diz que Ele é o Deus dos tesouros da escuridade e das riquezas escondidas. Hoje, escute isso que eu vou te falar, hoje, às 4h30 da tarde, eu recebi um empresário da igreja. Ele disse, pastor, o senhor acredita em milagre? Eu falei, qual que você quer? Quer físico, quer emocional, quer financeiro? Eu faço um rosário. Ele riu. Não, eu quero ir a seu encontro. Aí eu marquei na igreja. Ele veio ao meu encontro. Ele é comerciante. Escute isso. Ele falou, pastor, agora eu fechei o mês de maio. O senhor acredita? Eu falei, fala, rapaz, desembucha. Ele falou, eu vendi no mês de maio mais 300 mil reais do que eu vendi em maio do ano passado. Olha que benção. Aí ele disse assim, e eu vim trazer a diferença como oferta. Olha que coisa, Reinaldo. E tem uma história assim incrível, sabe? Do comércio dele aberto e ninguém mandou fechar numa cidade aqui do estado do Rio. Um negócio de maluco, que não dá para entender. E o outro comércio dele, numa outra cidade, o prefeito disse assim, o Ministério Público pediu ao juiz para fechar com multa de 9 mil por dia. O prefeito, que é um cara macho da cidade de Caxias, disse assim, fica aberto que eu vou pagar a multa para todos os comerciantes que forem multados. Cara doido esse cara, Washington. Esse é. Eu conheço ele. É evangélico, Washington Reis. Então, você vê, ele manteve o comércio aberto, sabe? O que aconteceu? Olha que coisa. Todo mundo está em crise. Crise econômica, comerciante desesperado. O camarada trouxe a diferença e falou, pastor, eu quero entregar aqui o que eu vendi a mais, porque eu sei fidelidade. Que então, Reinaldo, você, nós estamos numa dimensão do transcendente, aquilo que ultrapassa o limite da experiência humana. Deus pode fazer. Olha como é que Deus trabalha. Aquele que é poderoso para fazer tudo completo. É mais do que completo. E olha o que ele diz. Além, numa dimensão transcendental que nós não imaginamos. Então, Deus
ele não dá apenas, olha, está aqui uma medidazinha, não. Ele dá de maneira completa, ele dá mais do que completo, e ele dá de forma transbordante e inimaginável. Então, Deus faz isso. Deus é especialista em operar milagres, Amém. por mais dificuldade que a gente possa estar passando. Certo? Eu posso dizer aqui, para não dar uma de, olha, pastor, eu vou falar, eu sou pastor de uma igreja grande, não é? Então, eu vou o mês de maio. O mês de maio, menos 60% da renda da igreja. Ai. Menos 60%. Então, pastor, só vai contar vantagem? Só vai contar que Deus operou milagre? Eu estou contando. Você está dizendo, poxa, pastor, eu estou aqui na maior dificuldade financeira, você vem falar que um cara vendeu mais 300 mil? Eu estou falando que Deus faz, que Deus age. Então, por que não aconteceu comigo, eu não vou acreditar? Porque Deus não abriu uma porta financeira, eu vou deixar de acreditar em Deus? E tem um dado, Reinaldo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você pensa que Deus vai dar todas as respostas do que você precisa aqui nessa terra, você está enganado. Aqui vai faltar, aqui vai ter sufoco, aqui tem enfermidade, aqui tem luta, mas nós temos uma viva esperança, que um dia tudo isso vai acabar. Então, tire lições do que está acontecendo. E eu creio, eu vou falar, Reinaldo, daquilo que eu percebo e sinto. Eu ouço o barulho de uma grande chuva. Amém. Eu creio que isso vai passar e Amém. vai vir um avivamento para a igreja. E vai vir uma bênção de prosperidade para a nação brasileira. Amém. O processo, Reinaldo, olha, Deus utiliza o processo da crise para purificar, para te preparar. Tudo isso que está acontecendo com o Brasil, eu não vou dizer que é mês que vem, eu não vou dizer que é daqui a 3 meses, eu não vou dizer que é daqui a 4 meses, mas pode se preparar aí. Pode se preparar que eu estou falando. Vai vir um tempo de prosperidade para essa nação que nunca houve. Amém. Pode preparar. Eu creio. Eu não vejo agora. Eu estou lá na frente e eu sei que Deus vai fazer. Então, creia, confie, não tenha medo. Sabe a diferença do corajoso para o medroso? É que o medroso é dominado pelo medo. O corajoso resiste e controla o medo, mas não deixa de ter medo. Então, como Deus disse para Josué, ser corajoso, enfrente o medo, resista ao medo. E é isso que eu tento fazer. É isso aí, pastor Silas. A grande vantagem de nós que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, né, e tivemos acesso ao Pai por Ele, é que nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança de que Ele ama os seus filhos, de que Ele protege os seus filhos, e que apesar das circunstâncias que nós possamos estar passando, né, a gente pode crer que Ele ainda vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque senão, nesse momento de crise, todos nós entramos em pânico. Na verdade, eu tenho visto assim, algumas pessoas que só falta pular dentro de um pote de álcool gel e passar fita na cabeça. E aqui nós não estamos falando que a gente não precisa tomar cuidado, que nós não somos contra a vida, nada disso. A gente tem que tomar cuidado, tem que fazer todos os meios sanitários, mas se a gente não tiver fé, né, se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. A gente não tem nem condições. A gente faz planos, né? Eu lembro que no final do ano, na empresa aqui, nós temos um monte de planos, um monte de projetos, metas, e chegou de repente em março, parou tudo, né? É isso aí. Por quê? Porque nós nem sabemos se a gente vai acordar amanhã cedo. Então, esses momentos, Deus permite para que a gente possa estar voltando, né? Voltando àqueles princípios. O senhor, se eu confessar para o senhor, eu e minha esposa sempre fomos muito de orar, né? E orar bastante, orar de madrugada, orar antes de dormir, orar. Nossa vida foi de oração. Mas, nas últimas semanas, eu tenho orado mais do que eu orava nos últimos meses, né? Por quê? Porque Deus permitiu que a gente ficasse em casa, né? Que a gente pudesse se alinhar, pudesse estar em família, pudesse estar buscando direção dele. E a minha oração nesses dias tem sido essa, falar, Deus, o que é que o Senhor está querendo mostrar? Quais são os tesouros ocultos escondidos que vão, né? Quando as coisas estão todas calmas, fica tudo ali abaixo, né? Você não tem movimentação. Mas quando movimenta, o de baixo vem para cima, o de cima vai para baixo e surgem novas
expectativas, né? A gente pode sonhar, a gente pode criar a expectativa que Deus vai mostrar novidade de vida para nós. Então é isso que me motiva, né? É isso que faz levantar de manhã e crer que, apesar da circunstância hoje poder não ser favorável, mas nós temos um Deus que é fiel e ele vai continuar sendo fiel. Glória a Deus, é isso mesmo. O meu conselho que eu dou, deixa eu beber aqui um pouco d'água, Reinaldo. O conselho que eu dou ao povo, escute isso, que eu vou falar, que é muito sério e importante. A mente humana decide acreditar no que repetidas vezes lhe é informado. Se você ficar ouvindo, vendo só porcaria, morte, morte, desemprego, desgraça, a mente humana vai decidir acreditar nisso e vai influenciar todo o seu ser. Porque eu preciso, eu vi, desde que começou a pandemia, eu vi 4 Jornal Nacional. 4. Porque eu preciso estar antenado. O que eu faço? Eu pego o meu iPad, dou uma lida nas matérias gerais de tudo que é veículo de informação e acabou. Agora, o povo fica com a cara o tempo todo em televisão, acompanhando tudo que é porcaria, notícia ruim. Isso vai influenciar o teu ser. Então, ponha, como Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisto pensai. Põe na tua mente coisas boas que vão ajudar você a não ser dominado pelo pânico, pela incerteza e pelo medo. E, lógico, leia a Bíblia, o maior instrumento de fé que existe. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Leia a palavra que ela, de maneira que a gente não entende, espiritual, produz fé na sua vida. É o conselho que eu posso dar para vocês. É isso aí, é trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Lembrar das circunstâncias que Deus já nos tirou, dos livramentos que Ele já deu, das vitórias que Ele já deu, né? Porque senão a gente vai desanimando, a gente vai ficando para baixo, né? As pessoas vão ficando dessa maneira. E hoje nós temos um exército de pessoas desanimadas e que precisam se motivar, às vezes estão procurando uma alternativa, uma motivação. E eu lembro que eu ouvi uma ministração do senhor uma vez, que o título dela era Ânimo, o agente motivador do ser. Isso, então é isso que nós precisamos, né? Buscar esse ânimo, né? Internamente, para que a gente possa sobressair desse momento, guardando a nossa mente, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança e olhando para frente para as promessas que Deus tem para a nossa vida. E é isso mesmo. Nós não temos... Olha, nós temos que entender que não temos fórmulas mágicas. Quando o apóstolo Paulo diz assim, eu temo que vocês se apartem da simplicidade que há no Evangelho. O Evangelho não tem fórmulas mágicas, mas eu quero dizer uma coisa. Os princípios do Evangelho foram testados e dão certo. Pode praticar. Já foi testado. Pode praticar. Você praticando, vai dar certo. Pode orar, vai ter resposta. Pode ler a palavra, vai ter resposta. Pode pedir direção a Deus, vai ter resposta. Pode se afastar do pecado, vai ter resposta, meu filho. Então, a Bíblia não é um livro da carochinha. É a vontade de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós e vai dar certo. Se você crer, se você praticar, vai dar certo. Luta a gente passa, cada um com a sua luta. Cada um tem seu nível de adversidade. Então, vamos olhar para frente. Há um Deus que está conosco, apesar de tudo que possa acontecer. Vamos embora, vamos crer, vai passar, isso vai acabar e você vai ser do outro lado. Olha, eu tenho um texto que é um texto tanto comum da Bíblia, mas a gente não analisa a riqueza que está nele. Olha só, Reinaldo, vou citar o Salmo 30, versículo 5, que todo mundo conhece quando eu citar ele. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu vou fazer a exegese, isso é, eu vou fazer a interpretação do Salmo. Olha o que diz. Noite, na Bíblia, significa tempo de tribulação, adversidade e luta. Dia significa vitória, bonança e bênção. Então, olha as definições de tempo. O choro pode durar uma noite. Significa que para a tribulação e para a adversidade há um tempo limitado.
É isso aí. Agora, olha o que o Salmo diz. Mas a alegria vem ao amanhecer. O tempo da bonança, da resposta, da bênção é Permanece. infinitamente maior. Só diz quando ele chega, não diz que ele acaba. É. Ele vem, não tem tempo para acabar. Significa que o tempo da bênção e da vitória é maior do que o da adversidade. Amém. É isso aí. À noite, o choro pode durar uma noite, limite de tempo, à noite. Agora, a alegria vem, não diz assim, a alegria vem durante o dia todo. A alegria vem ao amanhecer. Diz quando vem. Não há tempo de limitação. Então é isso que a gente tem que crer. Tem noite? Tem. Na minha vida e na sua? Tem? Tem. Tem adversidade? Tem. Você quebrou. Eu já passei por angústias de finanças e de tribulações de outras esferas terríveis, sabe? E aí? Passou. E vou encarar outras e também vai passar, porque essa é a vida. E é isso que a gente tem que crer. É isso mesmo, pastor Silas. As noites podem até ser cumprida, pode ter trovoada, pode ter chuva, mas no outro dia o sol brilha, né? Deus continua o mesmo. Amém. Pastor Silas, nós estamos falando do reino de princípios. E a sociedade, se a gente for ver, né, desde o início da civilização, principalmente a Europa, quanto que ela foi transformada pelo cristianismo, não é verdade? Mudaram os paradigmas, mudaram os costumes, mudaram, né, a família foi transformada. Quais são os princípios e valores hoje, né, que nós podemos utilizar como nação brasileira, né, porque o senhor é um profeta sobre o Brasil, eu enxergo o senhor isso, o seu ministério. Então, como nação brasileira, quais são os princípios e valores para nós podermos praticar, tanto na economia como na área política, como nós cristãos devemos enxergar isso e como nós devemos utilizar esses princípios para que a gente possa transformar a nossa nação? Quando Jesus falou que o reino é para ser manifestado na terra, vem o teu reino, não é vai o teu reino, é vem. Significa o quê? O reino de Deus é para ser estabelecido na economia, nas ciências, nas artes, na educação, no esporte, no executivo, legislativo, judiciário, na vida. Aqui é que está o segredo. Os cristãos da Europa e os cristãos primitivos, como diz lá em Atos 17, esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Isso é, a vida cristã foi praticada no dia a dia e não em 2 horas de culto. Isso é hipocrisia e farisaísmo. Então, quando eu manifesto o evangelho no meu local de trabalho, no meu negócio, no meu serviço, aí é que está a mudança. Aí está a chave para mudarmos uma nação. Não é, temos que ter um presidente evangélico, aleluia. Não, nada disso é resultado, é consequência. Nós, na nossa atividade social, na nossa atividade testemunho em família, é aí que nós mudamos e transformamos uma sociedade. Porque se isso não acontecer, nós não mudamos a sociedade. Porque evangelho dentro de igreja, olha o que eu ensino. Na igreja, você edifica a fé. Fora da igreja, você manifesta a fé. Não é dentro da igreja. Você já viu você luz pratica, né? onde tem luz? É. Luz, onde tem luz é luz. Luz só brilha no meio das trevas. Nós só vamos transformar a nossa nação quando cada cristão tiver a ideia que ele é um agente do reino na terra. Amém. E não um agente secreto, mas um agente transformador onde ele trabalha. E olha, quando Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Aqui, ó, o poder da transformação está aqui. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade de pensarmos que vida cristã é 2 horas de culto, e que vida cristã é dentro da minha casa, mas manifestarmos Jesus. Olha essas 2 palavras. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus. Mateus 5,16. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, no meio de uma geração.
Jesus fala que a nossa luz resplandece diante. Paulo fala no meio. Então, diante é as pessoas te vendo. No meio é no convívio. Olha que coisa incrível. Então, nós só transformamos a sociedade com o nosso exemplo. As pessoas nos vendo e no meio social que estamos inseridos. Senão, Reinaldo, não há mudança. Foi isso que aconteceu na Europa. A reforma protestante, que mudou o mapa da Europa, que fez com que a América seja o que ela é, como resultado da reforma protestante, ela é que mudou o mundo, tá? De um obscurantismo, né? A partir da reforma protestante é que se produziu ciência. A partir da reforma protestante, que homens pobres conquistaram classes altas. Então, por quê? Porque estava lá no meio. Não é escondido, mas no meio. Se isso acontecer... Está fazendo a diferença. Está fazendo a diferença, né? O testemunho fala muito mais do que as palavras, né, pastor Silas? Não tem maior coisa, maior poder do que o testemunho, porque o testemunho manifesta o reino. E aqui em casa, com a minha esposa, com a Eliane, com os filhos, eu sempre falo, a gente sempre conversa a respeito disso, o que nós estamos fazendo de diferente. Nós, como família cristã, nós, como empresários, né, como que nós estamos fazendo diferente? Pastor Silas, se eu fizer exatamente a mesma coisa que o ímpio faz, qual que é a diferença? Como que eu estou implantando o reino? Como que as pessoas vão poder olhar, né, e poder falar, nossa, mas ele faz algo diferente, né? Chama atenção por quê disso? Como que a gente vai levar os princípios e valores? Então, essa prática, né, de você não ter aquele paletó gospel, né, de você colocar ele, ir para a igreja e tira, e no outro domingo você pega ele de volta e veste aquela roupa novamente, né, de cristãos de valores. Mas de a gente poder, no dia a dia, né, nas nossas atitudes, na maneira que nós conduzimos a nossa casa, na maneira que nós, como pastor Silas, eu como funcionário, quando eu era funcionário, eu fui no meu patrão pedir para ele mandar embora 3 vezes, e ele não deixou. Cada vez que eu ia, ele me dava aumento. Na outra vez, ele me dava uma promoção, porque ele não queria que eu fosse embora, né? Quando eu fui representante comercial e eu comecei a vender, os donos da empresa me convidaram para ser sócio da indústria que eu representava. E montamos uma fábrica em sociedade. Por quê? Não é só porque o Reinaldo trabalhava muito, não, mas é por causa de caráter, de princípios, não é por causa de valores, e expressar o reino. Eu simplesmente estava tentando, eu estava fazendo aquilo que eu estava aprendendo na Bíblia, né? Maneira de a gente conduzir a nossa vida. É isso aí. Perfeito. Perfeitíssimo. Se não for assim, nós não somos agentes de transformação da nossa sociedade nem da nossa nação. Oração sem ação é nada. Orar e agir. Aí nós vamos chegar lá. É isso aí. Agora, nós estamos caminhando já para o terço final da nossa live. Eu quero tratar alguns temas do senhor, que são esses temas que nós estamos vivendo no dia a dia, né? Essa crise institucional que nós estamos vivendo no Brasil, né? Uma ação que ela não é isolada, mas é uma ação que ela é orquestrada, né? Para que o governo estabelecido hoje, né? Que foi eleito pelo povo brasileiro, né, o presidente Bolsonaro, forças ocultas de outros poderes ou dessa ideologia marxista cultural, de uma imprensa muitas vezes, né, grande parte dela avermelhada, que estão tentando impedir, né, o governo, o nosso presidente, de governar, de fazer as reformas, de fazer aquilo que ele prometeu na sua campanha, né? E eu queria ouvir um pouco do senhor a respeito desse momento. Como nós, cristãos, devemos nos posicionar? Como nós, como igreja, devemos nos posicionar nessas circunstâncias? Bem, primeiro eu quero dizer, Reinaldo, que tudo que a Bíblia permite eu agir, eu vou agir. Amém. Esse aqui é um primeiro ponto. Jesus não desprezou a cidadania terrena. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele está falando que eu tenho obrigações na cidadania terrena e na cidadania celestial. O apóstolo Paulo, em Romanos 13:7, diz: a quem tributo, tributo, a quem honra, honra.
significa que a cidadania requer deveres e direitos. E eu quero aproveitar aqui esse momento e dizer, com todo respeito, para algum irmão hipócrita: pastor, vai pregar o evangelho. Pastor, nós não temos que nos meter nisso. Então, vamos lá. Primeiro que vim me dar lição para pregar o evangelho, me desculpa. O que você sabe se eu prego o evangelho? Acho bom você ficar quieto, para começar a história. Mas vamos para a segunda. Pastor, não fala não. Então, vamos lá. Se você acha que nós não temos que nos meter nesses temas, então vamos lá. Se seu patrão te mandar embora e não pagar teus direitos, não recorra à justiça, porque isso é cidadania. Se alguém te ameaçar, não chame a polícia, porque isso é cidadania. Vamos deixar de hipocrisia. Isso aqui é o primeiro ponto. Eu sou cidadão como qualquer outro, com direitos e deveres. Eu sou pastor, mas não deixei de ser cidadão. Então, irmão, aqueles que querem que a gente fique calado, sabe? É aqueles que estão dando corda para o ímpio falar. Eu, que nasci no Evangelho, Reinaldo, e vi muitos pastores dizerem: a televisão é do diabo, a política é do diabo. Você nunca pode atribuir uma coisa ao diabo que Deus não atribui. Só tem uma coisa na Bíblia que Deus atribui ao diabo: a mentira. Então, pastores profetizaram isso? Pastores. O que aconteceu? A televisão brasileira é a mais cara do mundo para pregar o evangelho. Tá? Hoje ela perdeu o poder com as redes sociais. Ela é a mais cara do mundo para pregar o evangelho. E a TV brasileira é a TV mais imoral que tem no mundo moderno. Tá? 2, a política do diabo. Os corruptos pegaram isso aí tudo e arrebentaram. Eu quero dizer que eu, como pastor, jamais vou ser candidato a qualquer cargo. Mas eu vou exercer o poder da influência. Porque eu sou um ministro evangélico para influenciar. Essa que é a questão. Então, a partir dessa minha posição e primícia, para poder mostrar de que eu não estou pecando e nem contrariando a palavra de Deus, aí agora eu vou entrar nas questões que nós estamos vivendo. O que está acontecendo com o Brasil? Bolsonaro, o povo tem que entender, o povo de Deus. A questão não é Bolsonaro a pessoa. Ele representa a oração de milhões de brasileiros. Vou avivar a memória dos irmãos. Bolsonaro representa a oração de milhares de brasileiros e de milhões, pedindo a Deus para livrar o Brasil da corrupção, dessa esquerda nojenta que destrói os valores de família e os princípios da palavra. Podia ser Manel, João, Ricardo, sei lá quem, tá? Porque Deus escolhe coisas loucas que não são. Eu já disse isso para ele, ele ri e diz: é isso aí, pastor. Então, Deus permite, vontade permissiva de Deus, que esse cara fosse o presidente do país em resposta à oração do povo de Deus. E eu sei discernir isso. Eu não estou defendendo um homem. Eu estou defendendo aquilo que a Bíblia diz, que não há autoridade que não seja emanada por Deus, permitida por Deus. E toda crise faz parte do processo de limpeza de Deus numa nação. Você pode dizer, olha aqui, Bolsonaro é desbocado. É verdade. Bolsonaro, de vez em quando, fala coisa que não era para falar. É verdade. De vez em quando, toma atitude errada. É verdade. Você já viu os inimigos do presidente chamar ele de ladrão? De corrupto? Nunca. Nunca. Então, irmãos, o cara tem vida limpa. Ele quer mudar a nação para melhor. Ele quer livrar. Ele cortou, Reinaldo, mais de R$1 bilhão por ano. Só a Globo mamava por ano mais de 500 milhões. Eles estão desesperados querendo derrubar o cara de qualquer jeito. Secou a vaquinha, né? Secou a teta. Corruptos, interesseiros. Porque esse cara veio... Olha aqui, gente. Ah, povo de Deus. Durante mais de 30 anos, governo Sarney,
Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, mais de 30 anos que todos os presidentes deram estatais e ministérios completos. Porteira fechada. No balcão de negócios do Congresso Nacional. Eu sofri na pele isso, pastor Silas, com o Ministério da Agricultura. Quando era lá do PMDB, que o PT doou para o PMDB e foram lá e fecharam meu frigorífico para poder ajudar um outro deputado, um outro empresário, porque quem mandava lá na superintendência do Ministério da Agricultura no Paraná era um apadrinhado de um deputado. Então, o que vem Bolsonaro dizer assim? Não vou dar ministério de apadrinhamento para ninguém. Meu amigo, uma cultura de corrupção, uma cultura do dinheiro público, o cara vem dizer assim, acabou. Cortou mais de 20 mil cargos de apadrinhamento. Ninguém fala isso. Não interessa para essa imprensa corrupta. Não dá notícia, né? Não vende jornal. Não interessa. Então, nós temos que ter, Reinaldo, um discernimento social e espiritual dessa brincadeira. Por que querem derrubar o presidente da República? E nós não podemos cair nesse jogo, porque há um jogo de interesses políticos, econômicos, para derrubar o presidente. Poder, briga pelo poder. E eu disse agora no último vídeo que para derrubar Bolsonaro, eles vão ter que passar por cima de algumas coisas. Do povo. Muitos congressistas que não são a favor dessa patifaria. Alguns ministros do STF, que eu creio que não são a favor disso. Tá? Os militares, não para golpe, mas para estabelecer a ordem, artigo 142 da Constituição, e aquilo que nós cremos de Deus. Porque Deus está acima de tudo, minha gente. E Deus não permitiu um cara... A eleição de Bolsonaro é milagrosa. Não tem explicação. Essa não tem qualquer marqueteiro para escrever um livro, né? Então, você vê. Então tem um jogo montado, tá? Com participação de gente do legislativo, do judiciário e da imprensa. A coisa não é uma brincadeira, a coisa é muito, muito, muito séria. Muito, muito, muito séria. Então, nós temos que exercer a nossa cidadania e não só orar, protestar. Ah, pastor, eu tenho 10 seguidores. Você é uma pessoa de influência. Você tem 10 seguidores? Você é uma pessoa de influência. E você tem o Espírito Santo? Influencie, exerça. Pastor, eu não sei falar. Então, pega, né, vídeos de quem fala, bota na tua rede. Né? Expressa quem tem uma opinião independente e justa. Tá? E você vai exercer influência. Porque você é um agente de influência e não importa se você tem 10 ou 100 mil seguidores. Tá? Você influencia vizinho, onde você trabalha, a tua família. Então, exerça isso, porque o jogo... E aí tem a esquerda, que eu nem citei. A esquerda, esses caras trabalham com anarquia. Quebra-quebra. Basta ver o último final de semana, né? É. Democracia é isso? Isso não é democracia. Isso é baderna. Porque a esquerda, ela trabalha com caos. Você vê só, há mais ou menos 10 sábados que estão tendo manifestações pacíficas a favor do presidente. Mulher, família, criança, verde e amarelo, família, criança, agora velho. tem baderneiros, soco inglês, barra de ferro. Preto, máscara. Preto. O que é isso? Então, gente... Preto não, roupa preta, né? Roupa preta e preto no coração. Né? Isso é, lá no coração o cara tem a indignação. Então, meus irmãos, nós não podemos ver a banda passar. Deus não me chamou, Reinaldo, para ficar quieto. E eu vou contar uma coisa aqui. Como é que Deus faz, Reinaldo? Meu pai, um cara erudito, preparadíssimo. Conheci. Com 10 anos, meu pai me ensinou como é que se lê jornal. Desde 10 anos que eu leio economia, política nacional, política internacional.
meu pai me ensinou, olha como é que Deus foi me preparando. Aos 23 anos, eu e mais 2 pastores inauguramos debate na rádio evangélica. De 23 anos para cá, eu tenho 61 anos, eu debato tudo que é tema, certo? Então, Deus foi me preparando para esse momento, para eu discutir com jornalistas e com qualquer um. Olha aqui, porque a Bíblia, entendeu? O que eles querem é isso, para nos ridicularizar. Eu discuto com eles no campo social, no campo político, no campo científico. Então, Deus me preparou, e não é por minha causa, é por causa do seu povo, da igreja. Como uma igreja com mais de 60 milhões de pessoas, não tem ninguém que abra a boca para falar nada, para se posicionar. Agora, olha essa, Reinaldo. Eu promovi uma campanha e fiz um desafio. Eu disse, quero mandar um recado para os senadores. Se aprovar toque de caixa, a lei da internet, para botar mordaça, eu vou denunciar. E na campanha eleitoral, eu vou em cada estado para denunciar vocês. Foi tirado de pauta hoje. Foi tirado de pauta hoje. Tá? No Senado. Por quê? Porque tem que passar pelo pleno do processo legislativo, audiência pública, debates, comissões. E se eu não falo? Ah, sou eu? Na surdina, né? Eu tenho a ideia da brincadeira. Eu conheço como é que funciona. Então, nós não podemos nos calar. Somos cidadãos desse país. Orar, sim, e muito. É isso aí. É uma arma poderosa da igreja. Por isso que nós precisamos ocupar todas as esferas da sociedade, né, pastor Silas? Ser essa voz que está atenta, diligente, sentinela, né? Porque isso que estavam fazendo no Senado, né, essa lei da mordaça, né, deixar aí que as redes sociais sejam julgadas e eles mesmos decidam o que pode ou o que não pode ser transmitido, qual notícia é fake, qual que não é fake, qual que interessa e qual que não interessa. Então, essa é a importância, né, de nós termos homens com valores e princípios ocupando todos esses cargos também para poder estar sendo claro, um canal de bênção de Deus. Eu concordo com você. Nós temos que ter lá senadores, deputados federais, deputados estaduais. Sabe por quê, Reinaldo? Deus não manda anjo para votar nem para fazer leis. Deus não manda anjo. Quem vota sou eu. Quem fazem as leis são pessoas. E nós temos que ter gente que pensa, que tenha uma ideologia baseada em princípios cristãos. Isso é fundamental para a nossa nação. Amém. E nós não podíamos encerrar, pastor Silas, sem... Antes eu pedi para o senhor dar essa palavra mesmo final, sabe? De bênção. Aí, ó, tá vendo? Isso que é bom ter assistente. Aí. É esse aí. Vem aqui. E o pior... E ó, ela tá falando aqui ainda. A Eliane tá falando que ela ganhou do senhor. Então, esse tem história, tem valor. Então, eu queria que o senhor aproveitasse esses minutos finais para dar essa palavra final e depois eu gostaria que o senhor também estivesse orando por todos nós. Minha gente, é o que nós estamos falando. Tem um jogo em andamento. Um golpe para derrubar o presidente da República. Já está em andamento. Só tem uma coisa. Tem que passar por cima de Deus. E nós temos uma arma chamada oração. Tá? A coisa é feia. Eles vão cair, esses caras vão ser desnudados, vão ficar envergonhados, certo? Porque há uma igreja poderosa orando e clamando a Deus e nós não vamos nos calar e vamos nos posicionar. Eu vou aproveitar então, Reinaldo, e fazer uma oração, tá? Para abençoar cada pessoa, o lar, a vida de cada um, porque eu creio, quem sabe, alguém doente, alguém com problema, e agora o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Rafa, o Senhor que cura, o Deus Onipotente, vai trazer uma resposta, vai operar um milagre. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo todas as pessoas que estão participando dessa live. Eu não sei onde você está,
qual é a geografia, mas eu sei que é um Deus que está olhando e vendo tudo e que sabe de tudo. Eu quero concordar com a bênção sobre a tua vida e a tua família. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade, esse mal. Saia da tua vida e da tua casa. Eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, que os inimigos da nação vão ser envergonhados, confundidos e derrotados em nome de Jesus. Amém. Senhor, fala ao coração das autoridades, dá sabedoria ao presidente, a ministros, poder executivo, legislativo e judiciário. Sim. Estende a tua mão sobre a nação brasileira. Sim. Escuta a nossa oração. Livra dessa praga e dessa pandemia. Esse espírito de morte seja repreendido do Brasil. Amém. E que venham dias de prosperidade e bênção sobre a tua vida, a tua casa e a nação brasileira. Eu abençoo a todos e declaro vitória e bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, pastor Silas. Muito obrigado e que nós possamos continuar juntos, né, orando, profetizando, amém, abençoando a vida do presidente Bolsonaro, né, junto com ele, a favor da vida, contra o aborto, amém, a favor da família, contra a ideologia de gênero, né, que a gente possa estar segurando, assim como Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés, que a gente possa estar segurando as mãos do nosso presidente. Para mim foi um privilégio muito grande, só tenho que agradecer. Para mim também. Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço à esposa. Um abraço à família aí, todas, esse povo abençoado, teu filho, tuas filhas. Deus abençoe você, te faça prosperar cada vez mais. Amém. Obrigado, pastor Silas. Deus abençoe a todos. Abraço. Tchau. Deus abençoe.